Olá, bem-vindos ou bem-vindos de volta. Eu sou Vorona e hoje a gente vai começar a dar o primeiro passo na minha jornada para começar a montar o meu guarda-roupa histórico. Que, como eu já disse anteriormente, eu gosto muito de moda histórica. E, bem, hoje em dia a gente não tem muito lugar para comprar roupas que datam de 200 anos atrás, né? Ou mais especificamente nesse caso, há 150, 130, 120 anos atrás, por aí. Então a gente não tem muito lugar para comprar roupa assim, então eu vou costurar eu mesma minhas roupas. Eu já tenho um planejamento de a ordem que eu vou costurar cada peça e nós vamos começar basicamente de dentro para fora. Porque muitas das vezes o que define de verdade a silhueta de cada período é a estrutura das roupas de baixo. Porque se você tá com a estrutura errada, se você tá com a roupa de baixo errada, não vai ter a silhueta específica da época. Por exemplo, para 1860, se você não tiver as crinolinas armadas, você não vai conseguir aquela silhueta de sino. Mais pra frente, pra 1870, se você não tiver aquelas estruturas pra parte de trás, os bustles, você não tá com a silhueta certa. E você não vai conseguir identificar aquela roupa como uma roupa daquela época. Então a base fundamental para toda roupa histórica é você estar com as roupas de baixo certa. Porque se você não tá com a roupa de baixo certa, você só não consegue identificar qual período é. E aí, para primeiro de tudo, eu vou começar costurando chemise. Porque chemises é basicamente o equivalente às roupas mais íntimas que tem, porque ela fica diretamente em contato com a pele. E ela que normalmente se lavava por mais frequência, porque ela que estava em contato com a pele, então ela absorvia todos os suores e óleos da pele. E aí ela era lavada com mais constância. E as chemises a gente consegue datar ela lá atrás, lá para 1700 antes, na verdade. Mas a chemise que eu vou fazer é especificamente uma de 1890, que eu adoro esse período de transição da era vitoriana para a era eduardiana. Meu hiperfoco é a era vitoriana e eduardiana é nesse período aí. E eu vou começar com uma chemise que o molde é de 1890, mas ela é uma chemise simples, então daria para usar ela também nos períodos anteriores, até 1040, dá para chutar muito extremo, 1040, e também dá para usar até 1905, 1910, por aí. É uma chemise bem versátil, mas é isso. Vou fazer a de 1890 e eu vou começar o processo. E estou ansioso para prosseguir com esse projeto de longo prazo. Eu esqueci de gravar, mas aqui tá o molde que eu fiz. Eu peguei uma base de corpo que eu já tenho para fazer a base para modificar o molde. Que eu encontrei um PDF bem antigo que eu vou disponibilizar na descrição. Ele mostra basicamente moldes de roupa de 1890, é um PDF de 1890, e ele tá em acesso livre. Aí eu peguei aquele PDF e modifiquei uma base de corpo que eu já tinha minha, porque eu não tava conseguindo entender as instruções. Porque além das instruções estarem polegadas, as instruções também estavam bem antigas, e também o pessoal antigamente normalmente não fazia detalhe por detalhe. Aí eu peguei e adaptei o negócio que eu já tinha pra fazer o molde. Que aqui vai ser a primeira chemise. Essa é a base dela. E depois eu também vou fazer umas inserções de renda pra ficar bonitinho. Pretendo fazer a inserção de renda aqui bem na barrinha. Fazer também uma inserção de renda bem no meio da chemise pra ficar bonitinho. Além de fazer as plisado pra dar mais um formato mais firme. E também eu vou fazer inserção de renda, não desse tamanho, mas inserção de renda
nas mangas e também no colo, pra ficar bonitinho. Aí eu vou cortar tudo isso aqui e passar pro tecido. E vamos começar a esticar o nosso tecido. Antes de colocar o tecido aí, eu varri e passei pano, porque como estamos trabalhando com tecido para costurar, tem que estar em uma superfície limpa, principalmente porque estou fazendo com tecido branco. Eu preferi dobrar ele desse jeito, meio que as duas pontas viradas para o meio, para eu já conseguir colocar os dois moldes nas bordas e para eles serem cortados como um todo, para não precisar ficar movendo o tecido toda hora e esticando aqui, esticando ali. Nesse momento eu tô traçando, porque é possível você cortar direto com o molde em cima. É possível, só é mais complicado e você não tem uma garantia de que vai ficar o formato certo, porque o molde ele pode se mover conforme você vai cortando. E aí é melhor você realmente traçar com lápis ou giz, etc, etc. Porque aí ele vai ficar arrumadinho, bonitinho, pra você cortar no jeito certo. Aí pegando uma tesoura bem afiada, lembrando que tesoura de tecido você não corta papel e tesoura de papel você não corta tecido. Você precisa de uma tesoura só para tecido, porque senão a tesoura vai ficar mastigando o tecido. Olha aí esse detalhezinho na manga. Eu fiz errado no molde, ele ficou muito aberto, a corpa ficou muito pra fora. Mais tarde isso vai dar problema no decote final, como eu vou mostrar adiante no vídeo. E só terminando de cortar as partes de trás, a parte das costas e bonitinho, alinhadinho. Na parte da costura, eu gosto de costurar com a costura francesa, porque eu gosto do acabamento que ela fica, que a parte crua do tecido, a parte que normalmente fica desfiando, ela fica pra dentro da segunda costura, que na costura francesa, a gente primeiro costura a parte de dentro com parte de dentro e depois a parte de fora com parte de fora. No começo parece que você tá costurando meio errado, porque a gente acostuma a costurar o direito com direito, mas nesse caso é de propósito assim, porque você tá fazendo de forma que a parte crua fique dentro dessas casinhas. E aí ele fica tudo alinhadinho e o acabamento fica todo encoberto dentro de costuras. Agora vamos fazer um acabamento nas barras. Esse daí não tem erro, não tem mistério, é só uma barrinha simples. A gente vai lá e as barras a gente dobra uma vez para dentro, depois uma vez de novo. É basicamente um tubinho que aí a gente vai costurando para ficar com a barrinha bonitinha. Agora eu vou fazer a parte dos plisados, as preguinhas, bonitinho para ficar com o acabamentozinho dos detalhezinhos no final da chemise. Esses plissados, eu fiz eles com um tamanho de meio centímetro. Cada plissadinho, teoricamente, ele tem um tamanho de meio centímetro. Mas como a gente tá costurando os plissados muito juntinhos, e também plissado ele gasta muito tecido, meio centímetro com meio centímetro com meio centímetro, acaba juntando muito tecido, você perde muito comprimento de roupa. Por exemplo, nesse daí, a gente tem 5 linhas de plissado, então eu tive que consumir 5 milímetros em cada. E o resultado final tá assim por enquanto. Eu ainda pretendo fazer mais coisas pra colocar mais uns detalhezinhos pra ficar mais bonitinho. E também tem uns pontozinhos que precisa ser melhorado. Por exemplo, aqui em cima, ele tá com um excesso de tecido. Então ele fica mais abertinho, então ele não tá tão justo.
Tanto é que também é por isso que eu não tô vestindo ele, porque essa parte aqui só ia ficar muito aberta. Mas é só na frente. Se for ver... Opa. Aqui. Na parte das costas ele tá bem justinho, tá certinho, bonitinho. E realmente é só na frente que tá com esse excessozinho de tecido. Mas no geral ficou bem bom pra uma primeira. Vou fazer uma segunda melhorando um pouco a modelagem. Mas isso daí vai ser mais pra frente, por enquanto vou ficar só nessa. A segunda eu vou segunda chemise eu vou fazer quando eu tiver a fim de fazer outra chemise. Porque chemise nunca é demais, você fica rotacionando elas. Porque a gente põe pra lavar e não precisa lavar só a parte de cima, no geral. Mas é sempre bom lavar a roupa, é sempre bom botar um amaciantezinho pra ficar cheirosinho. Mas ficou assim. Depois eu vou fazer umas rendinhas que eu não pretendo comprar a renda. Eu já tô no processo. Eu vou fazer minhas próprias rendinhas, crochetando ela com fio de pesponto, que vai ficar bonitinha. E aí eu vou colocar tanto nas laterais da abertura dos braços e nos decotes também, porque aí, colocando a rendinha, eu consigo passar uma fita de cetim pra deixar mais justinho, pra servir melhor em mim. E também vou botar um acabamentozinho de uma fita de renda aqui no meio, porque quando for fazer os pregados, a gente perde centímetros. Aqui eu perdi pelo menos uns 5 centímetros do comprimento. E aí eu vou compensar isso fazendo uma tira de renda de 5 centímetros para botar aqui em cima. Que aí ele vai ficar no comprimento do joelho, que era onde deveria estar. E aí também vou fazer uma outra só pra ficar um babadinho na barra, porque fica bonitinho. E tem muitas referências históricas de chemises com os babadinhos na barra. E também essas fitas pra aumentar. Eu achei legal também que por conta dos preguinhas, ele já tá com uma leve armação, sem nada. Sem absolutamente nada, é só a dobra e o acúmulo de tecido que tá fazendo ele ficar meio armado, o que já ajuda na questão das anáguas, para elas já ficarem um pouquinho mais abertas do que só colado no corpo. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, a primeira chemise para o meu guarda-roupa histórico. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Dê um comentário, talvez uma sugestão de alguma outra peça que eu possa fazer em outro vídeo. Talvez uma sugestão de algo mais que eu possa fazer também. E é isso. Vejo na próxima.